Olá, vamos começar a quarta aula do curso Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Nesta videoaula, que será ministrada pelo professor Ângelo Motti, você vai conhecer as várias formas da violência sexual cometida contra crianças e adolescentes no Brasil. Vai saber também a diferença entre abuso sexual e exploração sexual e como essas formas se manifestam. Além disso, mostraremos como reconhecer essas violências e quais são as novas formas facilitadas pela rede mundial de computadores. Seja bem-vindo e boa aula! Sejam bem-vindos ao nosso quarto momento de capacitação, à nossa quarta aula, onde o assunto são as expressões da violência contra criança e adolescente. A violência contra criança e adolescente é um fenômeno humano, como toda violência humana, e ela guarda características muito próprias de como se manifesta em cada uma das situações. Normalmente, nós identificamos a violência contra a criança e adolescente pela negligência, quando a família deixa de assistir os seus filhos, quando alguém que é responsável pela criança deixa de provê-la das suas principais necessidades e do exercício dos seus direitos, né? Uma outra violência muito conhecida é a violência psicológica, quando a família exerce algum tipo de influência psicológica na criança ou mesmo outra pessoa com quem ela convive o faz dessa forma. A outra é a violência física, essa é muito conhecida na nossa cultura, na nossa tradição, na nossa história, né? No passado era muito frequente que as famílias praticassem violência física contra seus filhos, professores, pessoas que cuidavam da criança usavam da força física para contê-la, para fazê-la obedecer. E a violência sexual, que é o nosso tema maior, porque essa capacitação trata desse tema, né? E a violência sexual é uma grande categoria das violências que se comete contra crianças e adolescentes. Sobre a violência sexual em si, a gente tem muito a falar. Logicamente que esse não é um tema que se esgota com muita facilidade. Mas existe também dentro da violência sexual dois grandes eixos de violência, né? A violência chamada abuso sexual e aquela chamada exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas vamos então falar melhor do que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós podemos considerar o abuso em duas situações específicas. A intrafamiliar, quando envolve pessoas do relacionamento familiar da criança, o pai, a mãe, o tio, um irmão, um padrinho, alguém que tenha ligações sanguíneas ou de convívio de responsabilidade direta. E a extrafamiliar, que é aquela que envolve pessoas que têm relação de confiança com a criança, que tem convívio com a criança, seja na comunidade onde ela mora, seja na escola onde ela estuda, seja na igreja onde ela frequenta, onde ela tem, então, uma relação de confiança com pessoas que convivem. Então, essa é a violência chamada extrafamiliar. E a intrafamiliar, então, é aquela que envolve a família. Em relação ao abuso, é importante a gente entender que o abuso, então, sempre vai envolver uma relação de confiança. Alguém que não quer ter nenhuma vantagem em relação à criança, não existe nenhuma troca, não existe nenhum favor entre o abusador e a vítima, a criança e o adolescente. Diferente da exploração sexual que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o abuso é a forma que se tem mais registro hoje de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, toda vez que você excede na sua condição, você tem uma condição abusiva. Por isso, essa expressão abuso sexual. Sobre o abuso sexual, há que se prestar muita atenção nessa questão. Como envolve situações de intimidade da criança e da família, nós temos que ter muito cuidado para lidar com isso. Tanto no sentido de denunciar, quanto no sentido até mesmo de querer ajudar essa criança. Normalmente, as pessoas que sofrem abuso, o tempo para que isso seja conhecido pelas autoridades ou por quem pode ajudar é muito grande. Normalmente, essas pessoas não são assistidas de imediato à ocorrência do abuso em si, porque envolve questões familiares. Muitas vezes a família deixa de enxergar o abuso que a criança está sofrendo, muitas vezes a família tenta esconder isso, né? Mesmo que não seja uma relação abusiva sexual, mas abusiva física ou psicológica. Na intimidade da família sempre há uma tentativa de se preservar.
No Disque 100, que é o Disque Denúncia, que denuncia violências contra criança e adolescente, a maior incidência é das denúncias de abuso sexual sofrido por crianças. E não é raro os casos em que o relato remonta a muito tempo de abuso que as crianças sofrem. Então, precisamos tomar muito cuidado nesse tipo de processo e a atenção deveria ser imediata à ocorrência do fato, né? Quanto mais demora, mais difícil você retirar as marcas que causam uma situação abusiva, principalmente abusiva sexual. Mas é preciso que a gente encare isso de frente. O abuso sexual é uma violência doméstica, intrafamiliar e precisa ser interrompida. A exploração sexual, essa é bastante difundida na sociedade, é bastante falada até, né? Mas de pouca notificação. Por incrível que pareça, se você vai hoje nos serviços públicos que atendem crianças e adolescentes e pergunta quantas crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual têm registrado naquele serviço, você vai ver que a notificação e o atendimento é mínimo. Parece que essa é uma situação mais invisível, embora a sociedade, os órgãos, as pessoas, a imprensa denunciem e reconheçam a sua existência. Ela pode ser feita de diversas formas, né? A mais conhecida é aquela vinculada às situações de prostituição. A prostituição é uma atividade que o adulto pode exercer, embora ninguém possa intermediá-la. No caso de crianças e adolescentes, nós não consideramos prostituição sexual, porque só uma pessoa adulta pode decidir se prostituir ou desenvolver essa atividade conhecida por prostituição. A criança e o adolescente não é facultado esta escolha ou esta capacidade de escolha. Muito pelo contrário, tanto a legislação quanto a ciência reconhecem que a criança não tem maturidade suficiente para fazer essa escolha. Então, no caso, nós denominamos exploração sexual, porque envolve uma situação de exploração e não de prostituição. No campo da exploração sexual, a partir da metade da década de 90, o Brasil se organizou para fazer um combate mais efetivo a essa questão. Ela é de difícil combate, mas a sociedade passou a estar atenta e os seus organismos também. Tanto os organismos da sociedade civil quanto os públicos passaram a estar atentos para este processo. E o Brasil estabeleceu, no ano 2000, um plano nacional de enfrentamento a essa questão, né? Não só a exploração, mas muito por conta da exploração, a toda forma de violência sexual contra criança e adolescente, mas muito patrocinada pelo fato de que havia uma incidência muito grande de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Agora, é um desafio permanente para a sociedade brasileira e para as cidades, principalmente, porque é onde ocorre a exploração sexual, ter planos próprios para enfrentar este fenômeno. Porque também, como a violência e a exploração sexual é um fenômeno humano, né, e de difícil identificação em função das altas tecnologias que se usa hoje para fazer esse processo de exploração. Se antes nós tínhamos a visibilidade desse processo nas ruas das cidades, hoje a gente tem a comunicação eletrônica, a comunicação por celular, as mídias que são instaladas nos celulares, que fazem essa intermediação entre a criança explorada, o adolescente explorado, o explorador e às vezes até o aliciador, né? Aquele que intermedia este processo entre a criança vítima e o seu algoz ou violador. A exploração sexual ela é muito complexa, porque não é só esta relação direta, né, entre o sujeito que intermedia, a criança vítima, o adolescente vítima e o explorador. Essa é a forma mais conhecida, a forma mais comercial, vamos dizer assim, né? Mas ela se manifesta de outras situações também. E é importante a gente entender que existe o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. E isso é gravíssimo, porque isto afasta a criança dos seus meios de proteção normal, vamos dizer, a sua família, a comunidade, a escola, as pessoas que convivem, e a coloca num território onde ela não tem a mínima proteção e ela fica totalmente sujeita àqueles que fizeram um processo de tráfico para fins de exploração sexual.
Existe até o tráfico de crianças para outras finalidades, que a gente já identificou, né, para transplante de órgãos e outras finalidades, até para adoção. Mas a exploração sexual através do tráfico é muito comum e muito mais comum do que imaginamos. No ano de 2001, foi publicado no Brasil um relatório que identificou mais de 200 rotas de tráfico de mulheres e adolescentes no Brasil para fins de exploração sexual. E a partir daí, inclusive, nós estabelecemos uma série de estratégias para combater o tráfico de meninas, principalmente, que é a maior incidência, sem dúvida, para evitar que essas crianças, essas meninas, sejam afastadas dos seus territórios de proteção para fins de exploração sexual. E aí vamos à incidência da exploração sexual nos ambientes de turismo, né? Não existe turismo sexual, existe exploração sexual no contexto do turismo. Então, as principais cidades turísticas, pontos turísticos do Brasil, por algum tempo, né, ele foi abastecido por pessoas que se propunham a se prostituir e por crianças e adolescentes que eram prostituídas neste processo do turismo, né? Assim como o turismo, nós temos também o mesmo fenômeno nas grandes obras que se desenvolvem no país, aquelas grandes obras de infraestrutura. Como existe um contingente muito grande de homens trabalhando, né, se organizam processos de prostituição de adultos e não é raro a organização do processo de prostituição de crianças e adolescentes nesses territórios de grandes obras, como também acontece nos territórios, nos locais de turismo do Brasil, em todo o território nacional, não só no litoral, onde às vezes pode ser mais visível, mas também o turismo no interior do país explora a sexualidade de crianças e adolescentes, é muito comum. E difícil você acessar esses processos quando envolve situações amazônicas, situações do Pantanal ou situações de difícil acesso por meio de locomoção comum, como um carro, uma caminhonete, né? Quando a locomoção é por barco, por vias hidroviárias, a situação é de difícil identificação e às vezes você consegue só identificar através de uma denúncia depois de muito tempo que está acontecendo. A pornografia, então, seria a última forma de manifestação da exploração sexual de crianças e adolescentes. E ela é muito comum. A gente está acostumado a ver na imprensa divulgar que a Polícia Federal está fazendo busca e apreensão de equipamentos que tenham imagem envolvendo crianças e adolescentes. E ela acontece em todo o planeta, né? Existe uma rede internacional de pessoas que exploram a imagem de criança para satisfazer sexualmente adultos ou mesmo até adolescentes, mas é predominantemente entre os adultos que se usa a imagem de crianças para a satisfação sexual de adultos. Ela é de difícil combate, mas ela precisa ser denunciada sempre que se toma conhecimento. E hoje ela usa muito a rede mundial de computadores para fazer o comércio das imagens e para abastecer principalmente os pedófilos, né? A pedofilia, diga-se de passagem, é uma doença, né? Ela em si não é uma transgressão. Agora, a realização do desejo do pedófilo é que torna-se crime. E aí pode ser tanto na pornografia como através também da exploração sexual ou do abuso, quando é uma pessoa que tem uma relação de intimidade com a criança. Com o advento da internet e a popularização do uso da internet como um modo de comunicação entre as pessoas, a violência sexual contra crianças e adolescentes também acabou ocorrendo nesse campo, né? Então, hoje é muito comum o uso da internet para violar sexualmente crianças e adolescentes. E é muito comum o envolvimento de adolescentes e adultos usando, então, esses meios de comunicação, e-mails, salas de bate-papo, sites, para fazer troca de imagens envolvendo crianças e adolescentes. E muitas vezes essas imagens não dizem respeito às regiões genitais da criança, mas ao corpo como um todo. E isso, às vezes, explora fetiches que dizem respeito à cor, dizem respeito à forma do corpo, dizem respeito ao sexo. Evoluindo nesse sentido, nós temos uma outra manifestação que explora essa condição da internet como um ambiente de troca e de interação,
mas que envolve chantagem, usando imagem do corpo, e normalmente isso acontece nessas redes de comunicação instantânea, né? Aproveitando a conversa direta entre os internautas, e aí se faz o processo de ameaça à pessoa, inclusive condicionando essa pessoa, no caso a criança, a se expor mais ainda, né, fisicamente, através de fotos, ameaçando de revelar situações que ela já tenha obedecido antes esse explorador. Então temos que tomar muito cuidado com quem nossas crianças estão se relacionando, principalmente em mensagens instantâneas. Ainda nesse campo, nós temos uma variação sobre esse tipo de exploração. É o uso da rede de comunicação instantânea para fazer ameaças a crianças e adolescentes, principalmente ameaças sobre a imagem que tenha se conseguido dessa criança, nesta relação de confiança que se estabeleceu nos ambientes de comunicação instantânea, e aí condicionando, inclusive, a criança a entregar mais ainda imagens suas sob a ameaça de que revelaria as imagens anteriores ou as conversas anteriores que essa criança teve com um adulto que faz esse tipo de coação e de ameaça. Evoluindo nesse sentido, nós podemos aí trazer essa última manifestação, que é muito conhecida, né, com a introdução do assédio nos meios de relacionamento, principalmente usando a internet, onde as pessoas começam a assediar outras, e aí crianças e adolescentes são muito vulneráveis nesse processo, ameaçando crianças e adolescentes, ameaçando adultos, isso é muito comum, principalmente causando medo de revelação de situações que tenham sido tratadas nesse relacionamento, nessa amizade, e passa-se a uma situação muito obsessiva. A diferença, né, entre esta forma última e anterior é a obsessão. O sujeito que faz isso, ele é obstinado, ele faz isso de maneira incessante. Ele ameaça permanentemente porque ele quer criar pânico para que a pessoa então se entregue totalmente às suas manipulações. E esta é a forma mais perversa do uso da internet ou da rede mundial de computadores e de comunicação eletrônica no campo da violência sexual. Bom, falamos aqui hoje das principais formas em que a gente identifica a violência sexual contra crianças e adolescentes. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que nós trouxemos de maneira rápida, objetiva, e que vocês façam um bom proveito dos textos que vocês têm à disposição, do material de apoio e desta aula que a gente acabou de gravar para você. Muito obrigado. Na videoaula de hoje, você acompanhou as várias formas de expressão da violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. A aula foi ministrada pelo professor Ângelo Motti. Na quinta aula, com o tema O que revelam os dados, abordaremos por que a construção de bons dados é fundamental para a definição e a organização das políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A instrutora será Raíssa Veloso. Eu lembro que todo o conteúdo do curso está disponível no site fdr.org.br/UANI. As inscrições continuam abertas nesse endereço. Obrigada pela atenção e até já!